nesse finalzinho, né, que é esse último, vamos dizer assim, esse último item dentro deste capítulo, Leon Denis nos esclarece dizendo: durante o sono, a alma exerce a sua atividade, pensa e vagueia. Ou seja, o que ele está querendo dizer aqui? Aquilo que Kardec, lá na codificação, estuda como emancipação da alma. A possibilidade que o espírito tem, quando o corpo está no período do descanso, adormecido, e o espírito não dorme, então ele tem possibilidade de sair deste corpo e ir aos lugares para onde ele foi determinado, para onde ele está, vamos dizer assim, influenciado para ir. Por isso que, né, nós aprendemos com a doutrina que quando vamos dormir, né, o momento que a gente vai descansar o corpo, devemos nos preparar para esse momento, trabalhando o nosso espírito, fazendo com que ele vá para lugares onde ele possa aprender mais coisas, onde ele possa trabalhar, onde ele possa ir também, corpo dormindo, ele buscando meios e informações para, estando encarnado, poder assim trabalhar a evolução, que é o objetivo. Né? Então ele diz para nós, às vezes remonta ao mundo das causas e torna a encontrar a noção de vidas passadas. Isso aqui é porque Leon Denis vinha falando para nós a respeito desse esquecimento do passado. Né? O porquê que nós esquecemos as outras existências quando nós estamos encarnados. Então nós fizemos um estudo disso aí nas 2 semanas que se passaram, nas 2 últimas quintas-feiras, onde ele vem esclarecendo isso para nós assim, de maneira magnânima e maneira bonita, porque acima de tudo Leon Denis é um filósofo poeta, podemos dizer. Então ele vem falando a respeito do porquê do esquecimento, né, que a gente sabe que não seria o bom lembrarmos das coisas passadas, lembrarmos do que já fomos, lembrarmos do que fizemos em outras vidas, não seria bom para nós. Né? Nós vimos isso detalhadamente. Então é por isso que ele diz aqui, às vezes, quando nós dormimos, nós vamos ter conhecimento desse passado. Mas até quando acordamos, isso fica aqui um pouco esquecido. Então ele continua dizendo, do mesmo modo que as estrelas brilham somente durante a noite, também o nosso presente deve acolher-se à sombra para que os clarões do passado se acendam no horizonte da consciência. Olha como é que ele fala bonito, né? Olha só. Do mesmo modo que as estrelas brilham somente durante a noite, né? O sol se esconde para que elas brilhem, também o nosso presente deve acolher-se à sombra para que os clarões do passado se acendam no horizonte da nossa consciência. Ou seja, para que a gente se lembre, nesse momento em que o corpo descansa, que a gente possa lembrar do nosso passado, porque vai nos ajudar no momento atual. Então ele diz, a vida na carne é o sono da alma. Ou seja, enquanto estamos encarnados, é como se espiritualmente estivéssemos dormindo, porque esquecemos lá o passado. É o sonho triste ou alegre? Vai depender de como estamos conduzindo a nossa existência. Enquanto ele dura, esquecemos os sonhos precedentes, isto é, as encarnações passadas. Entretanto, é sempre a mesma personalidade que persiste nas 2 formas de existência, ou seja, é o mesmo espírito. O espírito não muda. O que muda é a carne, o corpo. Voltamos com outro corpo. Mas a essência, quer dizer, o espírito que habita aqueles vários corpos, é o mesmo. E ele diz, em sua evolução, desculpem, pulei aqui um pedacinho, ele diz, entretanto, é sempre a mesma personalidade que persiste nas 2 formas de existência. Em sua evolução, atravessa alternadamente períodos de contração e dilatação, de sombra e de luz. A personalidade retrai-se ou se expande
nesses estados sucessivos, assim como se perde e torna a encontrar através das alternativas do sono e da vigília, até que a alma, chegada a seu apogeu intelectual e moral, acabe por uma vez de sonhar. Então, olha só. O que Denis está dizendo aí para nós? Enquanto estamos encarnados, ele faz essa comparação de que seria o sono do espírito. Então, estamos aqui encarnados, né? Esquecemos de todo o nosso passado porque é necessário, porque é útil para nós, e vamos nos lembrando nesses momentos em que o nosso corpo descansa e o espírito viaja, né, por esse universo aí, vai até onde lhe é permitido ir, onde ele tem condições de ir, para onde ele se preparou para ir. E nessas idas, nesses momentos de emancipação, ele pode se lembrar, ver, né? Vai ver aquilo que fez em outras vidas, que não foi legal, que não foi bom, e vai entender o motivo pelo qual na atualidade está passando por determinadas situações dolorosas, em consequência deste passado, e ele vai assimilar ali uma espécie de experiência e de aprendizado para essa encarnação. Só que quando ele acorda, né, materialmente, ele não se lembra de nada. Quer dizer, a lembrança está no espírito. Mas essa lembrança vai ajudá-lo no caminhar, vamos dizer assim, daquele dia. Acordou, determinadas atitudes, situações que ele teria que resolver, ele não vai se lembrar que viu quando dormia. Talvez não se lembre nem dos sonhos que teve. Né? Muitas pessoas não se lembram. Eu mesmo quase não me lembro dos meus sonhos. Mas existem situações que a gente percebe, né? Que o dia anterior nós não nos lembrávamos. E no dia seguinte, passado uma noite de sono, nós vamos ter lembranças que vão nos ajudar até a resolver problemas que estavam assim meio que difíceis, com difíceis soluções. São essas estadas no plano espiritual que vêm ajudar. Então é isso que Denis está falando aqui para nós, né? E aí ele continua: há em cada um de nós um livro misterioso onde tudo se inscreve em caracteres indeléveis. Quer dizer, nossa vida, desde que fomos criados lá como princípio inteligente por Deus, é um livro. Um livro que nem nós mesmos ainda temos condições de conhecê-lo totalmente. Isso nós só vamos conseguir quando atingirmos o que ele falou aqui em cima, né? Ao apogeu intelectual e moral. Ou seja, quando chegarmos a essa perfeição que nos é permitida, porque a perfeição absoluta, a perfeição total é só Deus, nós vamos ter uma perfeição relativa. Quando chegarmos a essa perfeição relativa que nos é permitido, nós vamos ter o conhecimento, vamos desvendar todo esse mistério que é o livro da nossa vida. Então é isso que ele está falando aqui. Ele diz, fechado, né, esse livro, fechado à nossa vista durante a vida terrena, abre-se no espaço. Então, quando estivermos como espírito, né, desencarnados, fora da matéria, ou até mesmo dormindo, o corpo dormindo e a alma se emancipando, nós vamos nos lembrar. Nós vamos poder ver, desvendar todo esse mistério que é esse livro, como ele diz aqui, misterioso, onde está tudo escrito. Tudo que nós fazemos, tudo que nós realizamos, todos os nossos atos, as nossas atitudes, os nossos pensamentos, eles estão sendo, assim, de uma maneira simbólica, inscritos nesse livro. Que é, vamos dizer assim, o nosso currículo vitae, para podermos ter condições de galgar degraus superiores aí nessa escala evolutiva. De acordo com esse currículo, o material que esse currículo apresenta, né, do que nós viemos fazendo até então, e está tudo escritinho ali, bonitinho, tudo marcadinho, tudo arquivado ali, e não tem como você retirar nada, porque chegou, escreveu, ali ficou.
nós vamos poder ter base para melhorarmos, para evoluirmos e aí, como nós já falamos, galgar mundos superiores, né? Então ele diz assim, boa tarde, Eugênia. Boa tarde não, boa noite. Seja bem-vinda, querida. Então ele diz assim, esse livro, o espírito adiantado percorre-lhe à vontade as páginas. Encontra nele ensinamentos, impressões e sensações que o homem material a custo compreende. Então, espíritos superiores, eles têm condições já de ver esse livro misterioso que é a nossa vida. Esse livro, nos diz Denis, o subconsciente dos psiquistas é o que nós chamamos o perispírito. Então, daí a importância que todos nós devemos dar a esse elemento chamado perispírito. Ele é a chave de todas as nossas dúvidas, de todos os nossos questionamentos, de todas as nossas dificuldades, tudo está ali. Então, ele é o livro, o perispírito é o livro onde estão registrados todos os nossos atos, todas as nossas atitudes, quer sejam elas boas, quer sejam elas ruins. Todos os atos, desde que fomos criados lá como princípio inteligente. E ele diz, quanto mais esse perispírito se purifica, tanto mais as recordações se definem. Então, como é que eu vou purificar o meu perispírito? A cada reencarnação, de acordo com os meus atos, as minhas atitudes, o meu comportamento, aquilo que eu vou corrigindo em mim, aquilo que eu vou lutando para vencer, que nós chamamos das nossas más inclinações, das nossas más tendências, e que todos nós sabemos quais são, a gente até fecha os olhos e não quer admitir. Mas lá no fundo a nossa consciência nos diz quem realmente nós somos, né? Quais são os nossos gostos, as nossas vontades. Então, a cada encarnação que nós vamos trabalhando para vencermos essas más inclinações, são assim como se a gente estivesse deletando do nosso perispírito essas marcas, essas inscrições, né, que estão ali nele, negativas, e ele vai se purificando. Quanto mais ele vai se purificando, mais condições nós vamos ter de entendermos mais ainda esse processo que é a nossa criação, que é a nossa estada nesse mundo, que é a nossa condição de espíritos elevados, de irmos para outros mundos e de caminharmos nesse universo. Então, o que nós precisamos fazer? Trabalharmos nas encarnações em que estamos, nessa aqui, por exemplo, que nós já estamos, não perdermos nosso tempo com bobagens, não perdermos nosso tempo com discussões, com atitudes que não vão nos acrescentar nada. Vamos aproveitar o nosso tempo, que é o nosso maior tesouro. Jesus já nos disse isso, que é o nosso maior talismã. Se é que nós temos um talismã, esse talismã é o tempo. Então, é uma lição que está lá no livro Jesus no Lar, que a gente utiliza para fazer o nosso culto do Evangelho. E é uma lição muito linda, onde alguém, que eu não me lembro agora quem, um dos discípulos, pergunta a Jesus qual seria o maior talismã que nós poderíamos ter. E ele descreve de maneira linda que esse talismã é o tempo. Porque só o tempo vai nos dizer, vai nos ajudar, vai nos dar as oportunidades de realizarmos aquilo que é a nossa missão. A missão de cada um de nós, que é cuidarmos da nossa melhoria, da nossa transformação, cuidarmos de chegarmos ao estado de espírito puro. Isso é trabalho individual. Então, quanto mais nós vamos trabalhando e vamos limpando, né, purificando esse perispírito, mais ele vai se ampliando, mais condições nós vamos ter de conhecer ainda aquilo que ainda para nós é mistério,
mas conforme fomos ampliando aí o nosso campo de ação, o nosso campo de podermos entender e assistir e ver tudo, com a purificação desse perispírito, é isso que nós vamos conseguir. Então, Leon Denis diz, né, que quanto mais se purifica, tanto mais as recordações se definem, nossas vidas emergem da sombra e desfilam em nossa frente para nos acusarem ou glorificarem. Vai depender dos nossos atos, das nossas atitudes. Tudo, os fatos, os atos, pensamentos mínimos, reaparece e impõe-se à nossa atenção. Então não adianta a gente achar que o passado passou e ficou. Tá, o passado passou e ficou no sentido de que eu não posso voltar lá e refazê-lo novamente. Eu tenho que partir daqui, de onde eu estou, e dar continuidade. Mas o que eu fiz lá no passado estão me trazendo consequências hoje. Então eu preciso de ter essa lembrança, né, quando o meu perispírito vai se purificando e eu vou tendo esse entendimento, esse reconhecimento, né, para que eu possa, como que se diz, dar continuidade a essa minha evolução. Então vai me ajudar. Por quê? Porque se eu sei que eu estou sofrendo agora as consequências, né, de um passado que eu mesmo fiz, né, aí o que acontece? Nós sabemos o que fizemos, né? De acordo com aquilo que a gente está vivendo hoje. Se são as consequências do que eu fiz, eu posso saber por que está doendo. E se está doendo hoje, é trabalho meu descobrir o que me fizeram, por que doeu e tentar não fazer mais dessa maneira. Então, com isso, eu vou purificando lá o meu perispírito. Então, ele diz, então, o espírito contempla a tremenda realidade, mede o seu grau de elevação, sua consciência julga, sem apelação nem agravo. Como são suaves para a alma, nessa hora, as boas ações praticadas. Então, todas as ações, né, que nós vamos agindo, que nós vamos tendo em nossa vida, elas vão sendo marcadas. E quando nós vamos nos lembrando, as sensações estarão de acordo com essas ações. É muito simples da gente entender isso hoje mesmo, né? Atualmente. Se nós fizermos assim um levantamento de toda a nossa existência, né, desde o tempo que a gente pode se lembrar. Bom, agora, gente, deixa eu dar uma explicação, que o companheiro saiu hoje, então eu vou explicar para você também, Neubert. Depois você retira essa parte da gravação, porque não é bom deixar. Mas esse companheiro entrou hoje de manhã na sala do André, o Francis está aí, deve ter assistido, e fez o maior tumulto. Enquanto a Vaninha não expulsou ele, não deu um balse nele, na sala do Zé, que a Eugênia estava lá também e assistiu. Ele criou o maior tumulto. O Zé, que foi paciente, explicou. Quando ele entrou aqui, eu já estava preparada. Porque ele vem sempre com essa mesma ideia, dizer que Kardec era preconceituoso. Entendeu? Então, o objetivo dele é confundir, é complicar. Não, ele não está pedindo ajuda, Neubert, ele não está pedindo ajuda, não me leve a mal, mas ele está querendo confusão. O que ele fez de manhã hoje não tem explicação de querer ser uma pessoa que quer ajuda. Ele não está querendo ajuda, porque o André explicou o motivo do qual existe essa coisa aí de que Kardec era racista, porque é uma passagem. Então, continuando aqui agora, o que ele diz, né? Voltando aqui ao nosso estudo, ele diz: durante a reencarnação, é preciso relembrá-lo. Ou seja, o que ele está falando? Dessas situações que nós vamos, que ele disse aqui, que nós vamos nos lembrando, e conforme elas sejam boas ou sejam ruins, vão nos trazendo sensações boas ou sensações ruins, né? E aí ele diz, como, porém, são pesados os desfalecimentos, as obras do egoísmo e iniquidade.
Então, como ainda é muito forte em nós o orgulho, o egoísmo, a vaidade, o que acontece? Isso vai pesando. E ao nos lembrarmos dos atos e atitudes que tivemos em função disso, as sensações não são boas, né? Agora, como eu ia dizendo, dando um exemplo, se nós agora fôssemos nos lembrar dos nossos atos e das nossas atitudes durante essa nossa existência, né? Nós poderíamos, em alguns momentos, a gente fica feliz com determinadas lembranças, mas outras, com certeza, nós gostaríamos de apagar e de não ter feito, né? Então, é isso que Leon Denis está dizendo aqui para nós. Os nossos atos e as nossas atitudes nos causam essas sensações. E quando nos são reveladas, nós vamos, como se fôssemos sofrendo as consequências disso, né? E aí ele diz que durante a reencarnação é preciso relembrá-lo. A matéria cobre o perispírito com o seu manto espesso. Ou seja, quando estamos encarnados, a gente se esquece de tudo. Comprime e apaga-lhes as radiações. Daí o esquecimento. Livre desse laço, quer dizer, livre do corpo material, o espírito elevado readquire a plenitude da sua memória. O espírito inferior mal se lembra da sua última existência. É para ele o essencial, pois que ela é a soma dos progressos adquiridos, a síntese de todo o seu passado. Por ela pode avaliar sua situação. Então, encarnados, esquecemos. Quando saímos da matéria, desencarnamos saindo da matéria, nós vamos nos lembrando. E quanto mais purificado fica o nosso perispírito, maiores lembranças nós vamos tendo de todo o nosso passado, e isso vai nos trazer boas consequências. Isso vai nos lembrando, vai nos mostrando, né? Onde nós nos equivocamos e aí doeu, onde nós agimos de maneira correta e aí foi bom, e a gente vai procurar a não agir mais daquela maneira em que doeu. Isso é evoluir, né? É ir se corrigindo e não fazendo mais, tendo atitudes mais que vamos fazer assim, nos fazer sofrer. Por isso que a gente daí não vai, quando está encarnado, não se lembra. Se a gente se lembrar, no estágio em que nós nos encontramos ainda, como ele diz aqui, a gente ainda não é espírito superior, então isso não vai ser benéfico para nós. Né? Aí ele diz, aqueles cujo pensamento não se penetrou no nosso mundo, da noção das pré-existências, ignoram por muito tempo suas vidas primitivas e mais afastadas. Daí a afirmação de numerosos espíritos em certos países de que a reencarnação não é uma lei. Esses tais não interrogaram as profundezas do seu ser, não abriram o livro fatídico onde tudo está gravado. Conservam os preconceitos do meio terrestre em que viveram, e esses preconceitos, em vez de incitá-los àquela investigação, dissuadem-nos dela. Então, olha só, o que Kardec está dizendo aqui para mim? Falou, Francis, obrigada, meu amigo. O que Leon Denis, desculpa, está dizendo aqui para nós? Não é? Quando nós vamos na nossa evolução e ficamos fora da matéria, que desencarnamos, né? Nós vamos nos lembrando das coisas e conforme nós vamos evoluindo, essa lembrança vai se ampliando. Mas aqueles que não evoluem, não aproveitam as encarnações para se melhorarem, ou seja, ainda continuam ligados à vida terrena, ainda continuam se satisfazendo da vida terrena. Entendem? É isso que ele está dizendo aqui. Ligados ainda aos valores materiais,
eles não vão se lembrando dessas vidas passadas, principalmente as primeiras. Então, por isso, esses mesmos espíritos, afirmam em alguns países, e a gente sabe disso, não existir a reencarnação. Que a reencarnação não existe. Não aceitam a reencarnação. E existem lugares aqui no planeta que estudam o espiritismo, as obras de Kardec, mas não admitem a reencarnação, ou seja, que você possa reencarnar num outro corpo, de outra maneira, em vida diferente, situação diferente. Isso ainda por conta dessa ignorância desse fato, da lei de reencarnação. Por conta ainda do orgulho também, muitas vezes, de não admitir ter que reencarnar em situações assim, que aparentemente seriam situações de inferioridade, e que não são. São necessárias para a aprendizagem e a evolução do espírito, né? E aí ele diz que os espíritos superiores, por sentimento de caridade, conhecendo a fraqueza dessas almas, ou seja, desses espíritos que estão nessa situação de não aceitarem a reencarnação, de não admitirem, o que eles fazem, né? Julgando que o conhecimento do passado não lhes é ainda necessário, evitam atrair-lhes para esse ponto a atenção, a fim de lhes pouparem a vista de quadros penosos. Então a situação da criatura é tão triste, tão terrível, que aí é apagado mesmo da lembrança para não atrapalhar essa caminhada. E continua ele. Mas chega um dia em que, pelas sugestões do alto, sua vontade desperta e rebusca nos recessos da memória. Então, as vidas anteriores lhes aparecem como miragem longínqua. Há de chegar o tempo em que, estando mais disseminado o conhecimento dessas coisas, todos os espíritos terrestres, iniciados por uma forte educação na lei dos renascimentos, verão o passado desenrolar-se à sua frente logo depois da morte, e até, em certos casos, durante esta vida. Então vejam bem, o esquecimento do passado é uma lei divina, é uma bênção divina. Mas isso não é uma coisa que vai ser eterna. Quando nós estivermos numa situação que haja necessidade, que isso seja benéfico para nós, com certeza a espiritualidade superior, ela vai se preocupar em nos fazer lembrar desse passado. Está bem claro aqui o que Leon Denis diz. Então as vidas anteriores lhes aparecem como miragem longínqua. A chegar o tempo em que, estando mais disseminado o conhecimento dessas vidas longínquas, todos os espíritos terrestres, todos, ele não disse alguns, todos os espíritos terrestres, iniciados por uma forte educação, ou seja, terão já o entendimento e o conhecimento dessa lei dos renascimentos, verão esse passado desenrolar à sua frente, logo assim que desencarnam. E aí ele diz assim, terão ganho a força moral necessária para afrontarem esse espetáculo sem fraquejar. Então, quando nós tivermos condições de nos lembrarmos do nosso passado, ou seja, quando isso nos for necessário e útil, que vai nos ajudar, porque no estágio em que nós nos encontramos, ainda não. São raríssimos os casos que a lembrança do passado pode ajudar. Quando acontece, conforme ele falou lá em cima, os espíritos superiores propiciam isso, aqueles que precisam ser lembrados. Mas, em regra geral, nós não lembramos. Por quê? Porque não é útil para nós.
Nós ainda não estamos evoluídos a ponto de entender que fizemos uma bobagem muito grande lá no passado e essa bobagem não nos influenciar no momento em que estamos, se nos lembrarmos. Não é, por exemplo, se nos lembrarmos que alguém de nossa convivência íntima é um inimigo, foi um inimigo nosso numa vida passada, com certeza isso não será útil para nós. Não nos fará bem. Então você olhar para um irmão teu, atual, e ver naquele irmão um assassino de uma vida passada, ou uma pessoa que te prejudicou muito, ou, ao contrário, que você tenha prejudicado, ou que você tenha assassinado, que você tenha feito um mal grande qualquer, nós não vamos nos sentir bem, ainda não estamos preparados para isso. É isso que Leon Denis está nos explicando aqui. Quando nós estivermos evoluídos, que já tivermos trabalhado bem essa questão da diferença dos valores materiais e estivermos valorizando mais os bens espirituais, da nossa verdadeira vida, o que nós realmente somos, espíritos imortais, aí nós teremos essa condição. E aí ele continua dizendo para nós assim: para as almas purificadas, a recordação é constante. Olha só. Por que para as almas purificadas a recordação é constante? Porque elas já atingiram o equilíbrio. Estão purificadas, já têm o entendimento, já atingiram aquele equilíbrio de poder ter o conhecimento sem se deixar influenciar. Ele diz: o espírito elevado tem o poder de reviver à vontade no passado, no presente e no misterioso futuro, cujas profundidades se iluminam. Por instantes, para ele, com rápidos clarões, para em seguida mergulharem nas sombras do desconhecido. Boa noite, DJ Romântico, seja bem-vindo. Então, com isso nós estamos aqui encerrando esse capítulo do nosso livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor. Esse capítulo onde Leon Denis nos esclareceu de maneira assim bem bonita e de maneira simples, de maneira harmoniosa, sobre as vidas sucessivas, sobre o esquecimento do passado, sobre a nossa memória, onde fica tudo arquivado. Foi um estudo assim lindo, bonito e maravilhoso. E na semana que vem nós iremos entrar no capítulo 15, que vai falar aí de um assunto que está em moda muito hoje em dia por conta de uma novela que está sendo passada aí por uma rede de televisão e falando desse assunto. Então, a partir da semana que vem, nós vamos trabalhar aqui, estudar aqui, dando continuidade às vidas sucessivas, mas vendo por um outro ângulo. Nesse, Leon Denis fez questão de trabalhar, nesse capítulo que encerramos hoje, de trabalhar o porquê nós esquecemos, o esquecimento do passado, e o porquê, nós vimos aqui casos lindos, porquê nós reencarnamos. A necessidade da reencarnação como lei de progresso, como lei de evolução. Sem o entendimento, sem essa lei, nós não vamos ter explicações para vários questionamentos que nós temos em nossa vida. Só com a reencarnação nós vamos entender as diversidades que existem. Então foi isso que Leon Denis nos explicou nesse capítulo. No próximo nós vamos falar sobre as crianças prodígio. Nós vamos falar sobre a hereditariedade. Será que, na realidade, será que existe mesmo hereditariedade? Será que nós herdamos mesmo os caracteres físicos e os caracteres morais dos nossos pais, dos nossos avós, ou seja, dos nossos antepassados? Será que é dessa maneira como a ciência material admite e aceita, estuda, que muitas das vezes os filhos têm doenças, têm características físicas porque foram herdadas do pai, e até caracteres morais também, comportamentos morais que foram herdados do pai? A doutrina espírita nos esclarece isso tudo. Nós vamos falar também sobre as crianças prodígios. O que são essas crianças prodígios?
Será que são crianças que foram geradas, né? Que reencarnaram e que são espíritos escolhidos por Deus, mais elevados, com privilégios de maiores conhecimentos do que outras? Por que existem crianças prodígios? Então é um estudo muito interessante. Hoje, né, o termo não está sendo mais utilizado e não se fala mais criança prodígio. Houve uma rotulação aí a respeito de crianças índigo, crianças cristais, que estão renascendo, reencarnando para a melhoria do nosso planeta. Kardec já nos falou isso lá quando escreveu a codificação, e a gente tem isso muito bem trabalhado, muito bem explicadinho no livro A Gênese, no capítulo Sinais dos Tempos, se eu não me engano, quando ele fala da nova geração. Espíritos que viriam no momento em que a Terra iria entrar no processo de transição para passar a planeta de regeneração. E nós já estamos começando a vivenciar essa experiência. Então está lá, muito claro. Mas estudiosos atuais, né, rotularam essas crianças e, através de estudos, de pesquisas, psicólogos, parapsicólogos e tudo mais, nesse campo, e colocaram lá, né, como crianças cristais, crianças índigo, e cada uma com características assim específicas. Então nós vamos estudar isso tudo semana que vem com Leon Denis, que vai ser assim de grande produtividade para todos nós. Encerramos aqui. Se tiver alguém que quiser fazer alguma colocação, algum questionamento aí a respeito do que nós estudamos, do que nós falamos, a gente ainda tem alguns minutinhos ali, a gente pode explicar, se pudermos, né, se forem perguntas, a gente pode tirar aqui as dúvidas para vocês. Aconselhando sempre que o estudo é muito importante. O fato de nós estarmos nos reunindo aqui, né, aqui na nossa sala, em outras salas espíritas que existem aí pelo Pautalk, que trazem assim estudos muito importantes para todos nós, é gratificante para nós isso, né? Quanto mais pudermos participar desses estudos, quanto mais pudermos assistir, lermos, pesquisarmos, a gente não pode esquecer uma coisa importantíssima que Jesus nos aconselhou quando esteve aqui entre nós, que foi o conhecimento, buscar o conhecimento. Então ele disse, buscai o conhecer a verdade, e essa verdade vos libertará. E é isso que a doutrina espírita faz conosco. Não é que nós sejamos melhores do que ninguém, nós não somos os maiores, não somos os melhores, nem temos essa pretensão. Mas a doutrina que nós estudamos, estamos aqui nos esforçando para praticá-la, ela não foi trazida por nenhum homem, ela não foi trazida por Kardec, ela não foi trazida por ninguém terreno, mas por espíritos já bem evoluídos, que já tinham passado por toda a experiência, já tinham aprendido, interiorizado toda a lei de Deus e todo o ensinamento do Cristo, e que se propuseram a vir nos esclarecer. Então, ser espírita nada mais é do que acompanhar e se esforçar para vivenciar aquilo que o Cristo nos ensinou. E as pessoas condenam isso, o fato de estudarmos muito. Estudarmos a doutrina, que é uma doutrina científica, e que por conta disso é uma doutrina de lógica, de raciocínio. Nada na doutrina espírita entra como eu acho ou poderia ser. Ou é ou não é. Kardec é muito claro nisso, quando ele diz para nós lá, vamos estudar, vamos pesquisar, vamos observar, vamos analisar. E é interessante que o nosso evangelho de hoje, que sempre é aberto assim ao acaso, acaso esse que não existe, vem falando justamente isso para nós. Não acreditar em todos os espíritos, verificar. Nessa época foi falado dessa maneira para que as pessoas pudessem entender. Hoje, a doutrina nos ensina numa outra linguagem. Vamos ter bom senso. A gente precisa entender que a cada época as palavras elas vão até mudando o seu significado.
A gente precisa entender isso. Então, na época de Kardec, ele usou um vocabulário que ele tinha, que existia naquela época. Que há 150 e tantos anos atrás era hoje a língua também evolui. As línguas evoluem. Então, palavras vão caindo em desuso. E a gente tem que atualizar. Isso não quer dizer que Kardec esteja ultrapassado, não. A ideia, a essência da ideia, ela continua muito atual. É a maneira de se expressar. Então, a doutrina espírita, ela tem essa beleza, essa maravilha, de ela poder estar sempre sendo atualizada. Atualizada no sentido de entendermos de maneira mais clara por conta do vocabulário que vai evoluindo também. Lá no Livro dos Espíritos existem muitas questões, muitas perguntas, em que os próprios espíritos disseram a Kardec: o vosso vocabulário é muito fraco. Nós não temos palavras para que você possa entender realmente o que seja tal situação, tal pergunta que Kardec fazia. Tem várias questões lá assim no Livro dos Espíritos. O próprio livro A Gênese, que é um livro assim bem científico, né? Um livro que fala de astronomia, fala de determinados assuntos e Kardec na época usou uma linguagem para esclarecer que ele possuía. Hoje, com a tecnologia que nós temos aí, com todo esse mundo, esse universo sendo desvendado, tudo aquilo que está lá na Gênese pode ser dito, porque está atual, mas de uma maneira mais até correta, porque hoje a prova está aí constante. Né? De acordo com esses satélites que estão aí sendo utilizados, esses que são jogados aí no universo para pesquisas, para vermos as situações do mundo, do universo. Então, muita coisa que Kardec não teve condição de falar na época, porque ele não tinha até nem como comprovar, os espíritos diziam, mas ele não tinha como comprovar, hoje aí a coisa fica mais fácil, né? Por conta da atualização dos meios materiais que nós hoje possuímos. A tecnologia nos dá essa condição. Agora, a doutrina ela jamais estará desatualizada, jamais estará fora de época, está sempre atual, sempre de maneira, nós estudamos aqui, está sempre nos trazendo novidade e conhecimento. Por isso que é necessário a gente estar sempre estudando. A cada ano que a gente estuda um livro, conforme nós vamos ampliando esse nosso conhecimento, esse nosso entendimento, nós vamos tendo, dentro daquele mesmo livro que já foi estudado, nós vamos percebendo mais informações, mais conhecimentos, dentro daquele mesmo livro. Isso por quê? Porque nós vamos ampliando o nosso campo de entendimento. E aí as coisas que muitas das vezes, numa determinada época, ficam assim, passam desapercebidas, a gente já consegue perceber melhor. Nossa capacidade de entendimento aumenta. E aí a gente tem mais facilidade de entender e de compreender. Né? Bom, mas a gente está encerrando aqui. Nós vamos fazer a nossa prece, porque daqui a pouco nós vamos liberar aqui, vai entrar o Centro Espírita Leon Denis, transmitindo uma reunião de estudos lá diretamente do centro, que é também sobre uma obra de Leon Denis, e nós convidamos a todos que puderem permanecer aí na sala para assistirem à reunião, porque além da reunião, do estudo, da palestra, teremos o momento do passe. E esse momento do passe, a espiritualidade já colocou para todos nós. Nós que estamos aqui, mesmo não estando presentes no centro, mas estamos em nossas casas ou então em nosso local de trabalho. Se nesse momento do passe, nós nos ligarmos pelo pensamento, né, ao ambiente do passe, àquilo que está acontecendo, nós também seremos beneficiados por esse passe. Nós sabemos que a doutrina nos esclarece que o pensamento viaja. Né? Então, onde nós colocamos o nosso pensamento, ali nós estaremos. E se colocarmos num lugar onde estamos recebendo bênçãos, passes, energias, essas energias chegarão até nós em nossos lares. Tá bom? Então nós vamos fazer a nossa prece agora, encerrar o nosso trabalho e depois liberarmos aí para o céu de entrar com a reunião.
Querido e amado Mestre Jesus, estamos aqui, Senhor, encerrando mais uma vez esse nosso estudo, esses momentos em que reunidos procuramos entender melhor os Teus ensinamentos, interpretarmos, Senhor, de maneira correta, sempre de acordo com a Tua vontade e com a vontade de Deus. E assim, Senhor, nós vamos trabalhando, nos esforçando para nos melhorarmos, para sermos espíritos melhores a cada dia, porque esse é o nosso objetivo, essa é a nossa missão. Fomos criados para sermos felizes, fomos criados para sermos espíritos superiores, como Tu, que é o nosso exemplo, que é o nosso modelo, que é o nosso guia. Ajuda-nos, Senhor, nesta caminhada. Reforça em todos nós essa vontade de estarmos sempre dizendo sim ao Teu chamado, de estarmos sempre reunidos aqui buscando essas informações, buscando entendimento, para melhor direcionarmos a nossa vida nesta longa caminhada que temos aí pela frente para realizarmos e chegarmos à perfeição. Envolva este trabalho. Envolva, Senhor, esta equipe Espiritismo.net que realiza esse trabalho aqui no Pautal. Envolva todas as salas de estudos de todas as religiões, não só as espíritas, mas as católicas, as evangélicas, muçulmanas, judias, todas elas. Que todas, Senhor, possam ser envolvidas pela Tua energia, pelo Teu amor e realizarem assim o trabalho de acordo com a Tua vontade, sempre com muita paz e muita harmonia. Assim, em Teu nome, em nome dessa espiritualidade amiga, mas acima de tudo em nome de Deus, nós estamos encerrando por hoje os nossos estudos. Que assim seja, graças a Deus.